Sabe aquele dia que você não quer gravar? Sabe aquele vídeo que você não quer subir? Sabe aquele tema que você não quer falar? O vídeo de hoje é exatamente sobre isso. É sobre um adeus que talvez a gente não gostaria de ter dado. Eu tenho um hábito pelas manhãs, quando eu acordo, de sempre buscar as notícias, né? Ver o que está acontecendo. E quando eu me deparei sobre a notícia do Diogo, do falecimento do Diogo, eu custei até acreditar num primeiro momento, né? Até custei acreditar. E foi de uma maneira devastadora, totalmente devastadora. O Diogo voltava para sua casa, ele que estava na Espanha, na região de Zamora, onde aconteceu o acidente. A informação foi dada até pela própria Ruth Cardoso, a esposa dele, né? E ele, segundo fontes, segundo informações, ele tentou uma ultrapassagem na madrugada dessa quinta-feira. Isso ocorreu. Ele tentou a ultrapassagem, não conseguiu, o pneu do carro acabou estourando, segundo informações. Ele bateu o carro, o mesmo veio a pegar fogo e ele não resistiu. Nesse momento, né, nesse tempo, estavam no carro ele e o irmão, o André Silva, o irmão mais novo do Diogo. O Diogo com 28 anos, o André com 25. E eu fico imaginando a família, né, receber a notícia. O Diogo sai com o irmão e não volta mais. Ele simplesmente não volta. Estarrecedor. Estarrecedor. O Diogo, ele estava no seu apogeu, no seu auge, tá? O Diogo, ele tinha acabado de casar, tinha 11 dias que ele tinha casado. O Diogo, ele literalmente tinha 3 filhos. Ele tinha uma filha de 7 meses, um filho de 4 anos e um filho de 2 anos de idade. Ele jogava no Liverpool, o irmão, né, o André Silva, jogava no Penafiel, tá? E o Diogo praticamente, né, não vai ver os filhos crescer. Os filhos não terão o pai junto deles, né, nas descobertas da vida que eles terão de fazer. E eu fico, como eu falei, eu fico imaginando a família, porque o clima de consternação, de tristeza, de luto, de dor, é uma coisa muito ruim, tá? A gente que é do futebol, a gente que gosta, que ama o futebol, a gente não tem traquejo para falar sobre esse tipo de coisa. Porque a gente gosta de falar sobre estatísticas, sobre jogos, sobre clima, sobre várias coisas, mas nunca sobre isso. Mas se tem uma coisa sobre o futebol, é que ele imita a vida, e a vida também o imita. Então existirão esses momentos tristes, esses momentos difíceis, né? Eu mesmo não tenho o mínimo de traquejo para lidar com essas situações, tá? Eu tenho dificuldade de lidar com o luto, com a perda, né? E não é algo simples, tá? Até porque a gente não tem costume. Como eu falei mais cedo, a gente não tem costume, né? Por exemplo, não somos iguais às pessoas que cobrem, por exemplo, o Jornal das 6 da tarde, né? O Cidade Alerta, que você tem diariamente aquele universo, aquele tipo de notícias, né? Conosco é um pouco diferente, né? A gente não é voltado para isso. E quando isso acontece, meio que pega a gente de surpresa, meio que acerta a gente como um soco no estômago, literalmente. O Diogo, ele... Vou deixar aqui uma foto dele com o irmão. Ele era da base do Porto, tá? Ele era da base do Porto. Essa foto foi tirada quando o Diogo tinha 16 para 17 anos. Tá? E o irmão, né, era um pouco mais novo. Eu falei da esposa dele, né, a Ruth Cardoso. Ele conheceu a esposa dele em 2012. Então, dos 28 anos, 13 anos foi com, né, a Ruth. Seja namorando, seja casados,
seja vivendo juntos, fora o tempo que eles eram amigos, né? Então, literalmente, a Ruth foi a mulher da vida do Diogo. E eu só posso desejar os meus sentimentos, as minhas condolências para a família, para Ruth, para as crianças, para toda a família dele nesse momento de dificuldade. Porque a gente não imagina que isso possa ocorrer com a gente. Eu digo por experiência própria. Quando o pior acontece conosco, a gente não está esperando. A gente nunca imagina que determinadas situações possam ocorrer conosco. A gente olha para o lado, a gente, né, até questiona quando acontece com algum colega, com algum conhecido. Mas a gente não pensa que um dia talvez possa acontecer conosco. O Diogo, ele era jogador do Liverpool. Ele começa a carreira, né, no Porto, é emprestado para o Paços de Ferreira. Ele se destaca no Paços de Ferreira, volta para o Porto. No Porto ele tem destaque. É vendido para o Atlético de Madrid. No Atlético ele não se destaca. É recomprado pelo Porto. Tem mais destaque no Porto. Vai muito bem. E é vendido para o Wolverhampton. No Wolves, né, ele vai muito bem, se destaca. Chega à seleção portuguesa. E chega ao Liverpool. Liverpool do Klopp. E ele fica no Liverpool, né? Ele estava há 5 anos no Liverpool. Ele chega na temporada 2020-21. E ele estava indo para o seu último ano de contrato no Liverpool. Então, ele até se falava em Anfield sobre uma renovação com o Diogo Jota. É um cara que ficou muito marcado. Porque no Liverpool, ele ganhou títulos importantes, né? Ele ganha a FA Cup, ele ganha a 20ª Premier League do Liverpool, né? Se tornando ali o clube com mais títulos dentro da Inglaterra. Ele, na seleção portuguesa, ele também ganha 2 Nations League por Portugal, né? Era um cara que tinha uma carreira com êxito, um cara que tinha uma carreira consolidada. O irmão dele ainda não tinha chegado, né, ao êxito do Diogo, mas não tinha uma carreira tão exitosa, por exemplo, quanto a do Diogo, mas jogava no Penafiel, o clube da cidade, né? Tinha até, inclusive, passado por algumas categorias de base menores da seleção de Portugal. E o que fica, né, do Diogo são as lembranças que a gente tem de gols, de momentos bons, né, dos dribles do Diogo, como o próprio Andrew Robertson menciona num post que ele faz, né, uma homenagem que ele faz, que o Jota era o cara mais britânico que ele conheceu sem ser britânico, né? Ele era muito benquisto, era muito querido por todos do Liverpool, por todos do Porto, onde ele passou, né? Você não via ele metido em polêmica, era um cara mais low profile, não era muito das redes sociais, era um cara tranquilo, centrado. E assim, eu não sou pai, mas eu fico imaginando como vai ser para a família, como vai ser para a Ruth mesmo, para as crianças, né? Ter esse laço, essa proximidade cortada. Não creio que vai ser tão fácil. Não vejo isso como fácil. Em Liverpool, em Anfield, a gente está tendo muitas homenagens, inclusive ao Diogo. Muitos torcedores, muitos simpatizantes, não só do Liverpool, mas também do Diogo, né, estão deixando cartas, agradecimentos, gravando vídeos, posts, porque é algo que você não espera. Você não espera que vai acontecer até acontecer. Até porque ninguém vai esperar o pior, ninguém vai esperar algo ruim, tá? Mas esse tipo de coisa, infelizmente, nós não estamos a par disso, tá? Nós não estamos fora do poder de alcance desse tipo de coisa. E é algo que é triste. Em Portugal, as homenagens também são feitas. E não só do Porto ou do Liverpool, por exemplo, nós temos homenagens do Benfica, nós temos homenagens do Sporting, o próprio Paços de Ferreira, né, homenageou
o Diogo. Nós temos homenagens do Everton, que é o grande rival do Liverpool ali da cidade. O Manchester United se pronunciando também, entre outros clubes. Não tenho dúvidas que haverão homenagens na próxima edição da Premier League, principalmente nos jogos, tá, do Liverpool. Creio que o minuto 20 será muito exaltado devido à camisa do Jota que ele usava, a camisa 20 no Liverpool. Muito exaltado, haverão muitas homenagens. Também em Portugal haverão homenagens. Não tenho dúvidas que amanhã, na Copa do Mundo de Clubes, haverá um minuto de silêncio nos jogos. Haverão homenagens à questão do Diogo. E é algo brutal, gente. É algo brutal. Você só tem que aceitar. Entender já é outra história. Não é fácil a gente entender que a vida possa terminar dessa maneira ou de uma maneira tão difícil, tá? Mas a gente só pode aceitar. Uma informação que até deixei de dar no começo do vídeo, né? Eu tinha até me questionado quando eu vi a notícia, ainda não tinha apurado, não tinha pesquisado, era por que o Jota, né, não foi de avião, mesmo ele tendo fazendo uma cirurgia há pouco tempo. E a informação que chega, né, é que os próprios médicos que fizeram a cirurgia do Diogo desaconselharam ele a ir de avião. Então, até nisso, né, até isso faz parte do ocorrido. Para a gente poder encerrar o vídeo, eu gostaria de deixar uma frase aqui para reflexão, e eu acho que não existe frase melhor do que o próprio lema do clube do Liverpool, tá? Você nunca caminhará sozinho, você nunca estará sozinho. Isso serve para a família do Diogo, isso serve para o Diogo também, porque certas coisas a gente não consegue controlar, tá? E a vida ela é meio louca por esses motivos, tá? Pra gente finalizar, eu vou até deixar um post do Cristiano Ronaldo, ele falando que não faz sentido e realmente não tem muito sentido, né? Eles estavam jogando juntos há pouco tempo atrás, eles estavam comemorando juntos, né? Não tem um mês, eles estavam aproveitando juntos e do nada acaba tudo. Literalmente tudo acaba sem um desligamento ou sem uma despedida, simplesmente acaba. Então, se você estiver vendo esse vídeo, se você ainda não disse eu te amo hoje para os seus pais, para os seus filhos, não tenha medo, diga. Se você deixou de abraçar aqueles que você ama, abrace-os. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Porque a gente realmente não sabe como vai ser o dia de amanhã. E pior, a gente não sabe se haverá o dia de amanhã. Deixo de novo a minha frase de apoio, né, o lema do Liverpool para eles. Deixo os meus sentimentos para a família do Diogo, as minhas mais sinceras condolências, e eu espero que eles passem por esse momento, por esta dificuldade juntos. Gente, por hoje é só. Me despeço, mas como dito anteriormente, não queria nem ter começado com esse vídeo.